Nessa quarta-feira, dando continuidade à quinta rodada da Liga dos Campeões, o maior confronto, talvez o confronto de maior destaque também, de maior liquidez, é o líder Liverpool contra o Real Madrid, que nesse momento está na zona de playoff, 18º time da Liga dos Campeões. O maior campeão é apenas o 18º. Já perdeu 2 partidas, não vem fazendo, na minha opinião, uma Champions tão sólida em relação à confiança, né, como a gente tinha antes no Real Madrid, mas é claro, o Real Madrid pode, nesse novo modelo da Champions, crescer nos momentos finais e também crescer na situação até mesmo do playoff, né, independente se vai se classificar ou não para as oitavas de final. O fato é que vai enfrentar um Liverpool extremamente embalado. O Liverpool do Arne Slot não é só líder isolado da Champions nesse momento, mas também é o líder isolado e bem isolado da Premier League, fazendo um excelente início de temporada. Então o Liverpool aqui, na minha opinião, tem completa justificativa com essa cotação de 1,83. Também temos a Juventus fora de casa com o Aston Villa, o Benfica fora contra o Mônaco, o Dortmund fora contra o Zagreb, o Stuttgart também entra em campo, enfim, tem vários jogos interessantes essa quinta rodada, essa continuação de quinta rodada da quarta-feira. No Campeonato Brasileiro às 21 horas, nós temos Cruzeiro e Grêmio, 2 equipes disputando cenários diferentes. Apesar de ser uma diferença de apenas 7 pontos, as equipes podem até trocar de posição ao longo dessas últimas 3 rodadas. O Cruzeiro vem de uma derrota, vamos dizer assim, acachapante, né, na final da Sul-Americana, mas sendo bem sincero, pela troca de treinador, pelo estilo do novo treinador do Cruzeiro, era esperado sim que o Racing acabasse levando esse título, né? O Cruzeiro tentando aplicar o estilo do Fernando Diniz, é extremamente difícil você ter um sucesso no início. É só pegar todas as equipes que o Diniz treinou no início, é sempre muito difícil, e o Grêmio ainda pode utilizar isso como vantagem porque o trabalho segue no início, né? A gente vai falar sobre isso. O Cruzeiro tem que juntar os cacos depois dessa derrota e pensar pelo menos numa pré-Libertadores. O Cruzeiro pretende uma SAF agora, né? Pretende fazer grandes investimentos, fala-se de o Gabriel Barbosa, né, o Gabigol. Obviamente o Cruzeiro pode convencer os jogadores com dinheiro ou com a questão do desafio das competições. E para isso precisa se classificar para a Libertadores. Seria muito importante para o Cruzeiro voltar a disputar a Libertadores da América. E o Cruzeiro, com 47 pontos, ainda briga com Bahia, Corinthians e até mesmo o Galo nessa questão da pré-Libertadores. O Grêmio já briga contra o rebaixamento. Com 40 pontos, o Grêmio que empatou na última rodada contra o Juventude precisa pontuar pelo menos, e ainda assim só talvez um ponto aqui não seja um resultado tão agradável, né? É claro que a disputa maior ali está entre Fluminense e Criciúma nesse momento que eu estou gravando o vídeo, estou gravando na tarde de terça-feira, ainda não aconteceu o jogo do Fluminense com o Criciúma, mas independente do resultado, o Grêmio precisa focar nessas últimas rodadas. Se eu não me engano, o Grêmio pega o São Paulo e também pega a equipe do Vitória, o São Paulo em casa, na Arena do Grêmio, e o Vitória fora de casa, né? Então é um cenário sim um pouco mais complexo e o Grêmio precisa tentar pontuar. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 27 de novembro. Vamos começar o nosso planejamento na Liga dos Campeões, diferente da terça-feira, onde todos os jogos às 17 horas eram jogos interessantes. Nessa quarta-feira eu vou filtrar bastante, porque tem muito jogo parelho, muito jogo de equipes que se equiparam, e aí a gente vai deixar 100% pro ao vivo, não tem tantos comentários assim por fazer. Porém, dá para criar alguns cenários prévios, alguma expectativa, eu sei que a expectativa é a mãe da merda, mas a gente pode criar algumas expectativas em alguns jogos pontuais, e é o que eu pretendo fazer. O restante a gente vai deixar como complemento e até mesmo se for para trabalhar como algo principal que seja 100% no ao vivo. Nós temos aqui às 2h45 um jogo que ilustra bem essa questão da expectativa. 2 equipes lá embaixo na tabela, o Stuttgart com 4 pontos e o Estrela Vermelha com 0, mas aqui uma equipe muito mais frágil defensivamente, a equipe que mais sofreu gol na Liga dos Campeões até o momento, pelo menos eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, esse planejamento antes de começar os jogos da Champions. Então, nesse momento, o Estrela com 4 jogos disputados, o Bratislava pode tomar mais gols aqui, mas o Estrela com 4 jogos disputados é a equipe que mais sofreu gol. Até que se prove o contrário, é um jogo de 6 pontos. Então, criar uma expectativa para gols aqui passa muito por um cenário posterior. No cenário pré-live, uma vitória simples para o Estrela ou uma vitória simples para o Stuttgart seria excelente para as duas equipes. Agora, no cenário ao vivo, colocando frente a frente a característica de um Stuttgart muito bom, muito bem no contra-ataque,
contra um Estrela Vermelha muito frágil defensivamente, se a gente tiver aqui um Stuttgart na frente do placar, me agrada muito pensar num cenário de gols. Principalmente se o Stuttgart conseguir abrir 2 gols de vantagem. Porque aí eu vou ter um Estrela Vermelha que é muito forte em casa, no seu campeonato, mas muito frágil no cenário da Champions. Ele vai estar completamente exposto. Então, esse aqui é um jogo que eu quero pensar num cenário ao vivo com determinadas condições, que é o Stuttgart na frente, eu vou pensar no over 2,5 gols. Esse jogo às 12h45, over 2,5 está 1,61. De preferência com o Stuttgart na frente, essa cotação beirando 2 me interessa, principalmente se o gol do Stuttgart for no primeiro tempo. Como a gente consegue perceber aqui, o Stuttgart na Alemanha fora de casa não é isso tudo, e o Estrela Vermelha em casa no seu campeonato é muito bom. É o melhor time da competição e o melhor mandante da competição. Tem muitos gols marcados, poucos gols sofridos. Mas isso aqui às vezes fica de lado quando comparado a Champions, tá? E o Stuttgart fez bons jogos fora de casa na Liga dos Campeões, complicou a vida do Real Madrid em algum momento, chegou também a vencer a equipe da Juventus por 1-0. Então, na minha opinião, é um jogo que tem sim esse potencial caso o Stuttgart esteja na frente. Eu não vou te indicar trabalhar esse back Stuttgart 1,73, porque como o Stuttgart tem uma característica de contra-ataque, se o Stuttgart estiver atrás do placar, se o Estrela tem capacidade para poder marcar gol aqui, se ele estiver na frente do placar e o Stuttgart atrás, provavelmente o Stuttgart vai ter que se lançar em busca de uma recuperação e o Estrela Vermelha pode fazer com que o Stuttgart prove do mesmo veneno. Tá? Então, na minha opinião, é um favorito que pode acabar se complicando por aqui. Fechou? Dá para você trabalhar correção de preço, mas eu, sinceramente, não recomendo. A chance de você tomar um gol contra a posição é elevado e gosto muito de pensar no ambas marcam. Essa cotação acima de 2,20 é muito, né? Próximo de 2, vai? Pode ser interessante. Esse é o primeiro jogo que eu olharia aqui na Liga dos Campeões às 12h45. Outro jogo que eu quero ficar de olho é PSV e Shakhtar Donetsk. Me interessou muito essa cotação de 1,40 do PSV. Me chamou um pouco a atenção, porque como eu já falei para vocês, o time do Shakhtar não é um time bobo. Eu sei que o PSV é muito agressivo, é um time que entrega muito dentro de casa, dá para ver aqui na Holanda que é 100% de aproveitamento, uma equipe que sai muito na frente do placar, falha pouco em marcar e fica muitos jogos sem sofrer gol. Mas o Shakhtar tem uma experiência em Liga dos Campeões e tem uma equipe muito sólida também no aproveitamento, olha só. Assim como o time do PSV é o melhor time da Holanda hoje, é o melhor time dentro de casa hoje, é um time que agride seu adversário na marcação o tempo todo e tem um excelente aproveitamento nas finalizações, olha como o Shakhtar tem um aproveitamento ainda melhor. Então, se tratando de uma equipe como o Shakhtar, eu até acredito que essa cotação de 1,40 do PSV ela tá um pouco esmagada. Isso não quer dizer que o PSV não vai vencer, tá? O PSV é uma equipe muito sólida, campeão da Holanda na temporada passada com extrema facilidade. Gosto muito do treinador do PSV, do estilo de jogo que ele aplica, dessa questão de recuperar a bola o mais rápido possível, até um pouco mais kamikaze, oferecendo a possibilidade do adversário roubar essa bola e, óbvio, com as linhas meio que desorganizadas para roubar a bola, podendo punir o adversário por essa falta de organização, mas é um treinador que não abdica do ataque do time com a bola, o time para frente. Mas eu tomaria um pouco de cuidado com essa cotação 1,40, tá? Não me chama atenção para trabalhar a favor. O que me chama atenção é o mercado de gols. Eu sei que com uma cotação baixa, as cotações de gols 1,5, 2,5 vão estar esmagadas, mas me agrada muito pensar nesse cenário. Na questão de classificação, eu tenho um Shakhtar com 4 pontos, PSV com 5, então são muito próximos. Dá para se dizer que é até um jogo de 6 pontos, mas isso não quer dizer que as características das duas equipes de expor ao ataque não vai ficar presente aqui e, na minha opinião, pode ser um bom jogo para a gente pensar também no ambas marcam, que está nesse momento a 1,80, até uma cotação que já começa boa, mas ela pode melhorar, e também num cenário de over 2,5 gols. Não vou colocar aqui o PSV como um favorito que pode se complicar, apesar de acreditar que essa cotação pode corrigir, porque o Shakhtar, caso esteja atrás do placar, o PSV tem potencial para poder ampliar, mas sinceramente eu não olharia para a vitória do PSV com essa cotação, pensaria muito mais no mercado de gols, tá? Claro, não pegaria qualquer preço aqui em gols, dá para esperar no ao vivo uma cotação um pouco maior. Zagreb e Dortmund, né? Dinamo Zagreb e Dortmund é outro jogo que me interessa bastante. Aqui, de novo, eu tenho características bem semelhantes a PSV e Shakhtar Donetsk, que é a questão dos contra-ataques. Mas o que me chama a atenção é como vem o Dortmund fora de casa na Bundesliga. O Dortmund ainda não venceu nenhuma
partida fora, vem de 4 derrotas consecutivas, uma quantidade de gols sofridos absurdo, porém é um Dortmund que vem entregando resultados na sua casa, né? O Dortmund enfrentou agora recentemente o Freiburg, venceu por 4-0, já tinha vencido o Leipzig por 2-1, já tinha vencido o São Paulo, já tinha vencido o Celtic. É uma equipe que entrega gols, que sofre também quando joga dentro de casa, mas que fora de casa vem num cenário horroroso, né? Perdeu para o Union Berlin por 2-1, perdeu para o Real Madrid na Liga dos Campeões depois de abrir 2-0 por 5-2, perdeu para o Augsburg, que é uma equipe que não vem bem no campeonato alemão, perdeu para o Wolfsburg e agora perdeu para o Mainz. Conseguiu marcar na maioria dos jogos, e eu não duvido com essa fragilidade defensiva do Dortmund que ele também sofra gols por aqui. Então, para mim, é um favorito que pode se complicar, não ao ponto de não ganhar o jogo, mas ao ponto de criar em você já um pouquinho de risco ali para que você não pegue qualquer cotação do Dortmund. Quer trabalhar a favor do Dortmund? Que seja uma cotação mais elevada. E saiba que a principal característica do Zagreb é justamente o jogo reativo. Não é à toa aqui que o Zagreb precisa de metade das finalizações no alvo praticamente para fazer um gol em relação à equipe do Dortmund, tá? Então, para mim, esse ambas marcam, ele também é interessante, porque o Dortmund também pode entregar gols por aqui. 1,53 é uma odd ridícula para ambas marcam, procura uma cotação mais elevada. E o 2,5 gols também está com uma cotação baixa, mas dá para pensar nesse cenário aqui ao vivo. Correção de preço nesse jogo, sempre que eu marco que o favorito pode se complicar, significa que o Zagreb pode começar muito bem, que a odd do Dortmund pode bater 2, né? Isso é um cenário mais hipotético, mas é até plausível. Só que a correção de preço num jogo como esse, você vira aqui como um trader focado em corrigir, porque o Zagreb começou bem e o Dortmund está um pouco acuado, ela faz sentido, mas numa característica de duas equipes muito sólidas no contra-ataque, no jogo reativo, tomar um gol contra a posição aqui é uma situação iminente. Então eu não gosto. Quando é um favorito que pode se complicar porque ele não vem jogando bem e do outro lado tem uma equipe que sabe se defender, que pode segurar bem ali o resultado, é uma coisa. Quando é um cenário de um jogo mais kamikaze, que as duas equipes se degladiam, que sabem atacar, que sofrem gol, aí eu já ficaria um pouco mais receoso para trabalhar a correção de preço. A mesma coisa aqui em relação a Shakhtar Donetsk e o PSV, tá? Então toma um pouco de cuidado se você é um trader para trabalhar nesse cenário. Para finalizar, na Champions eu quero trabalhar Liverpool e Real Madrid, tá? O Liverpool, como eu falei, vem isolado na liderança da Champions até o momento e também isolado na liderança da Premier League. Liverpool que vem, óbvio, com um início de trabalho muito bom do Arne Slot. O Real Madrid não vai contar nesse jogo com o Vini Júnior e, claro, isso é uma grande preocupação para o Real. Tô até dando uma olhada para ver se tem mais algum desfalque do Real Madrid nesse jogo, mas eu acredito que o maior dos desfalques seja de fato a ausência do Vinícius Júnior. O time do Real Madrid não vem tão bem na tabela de classificação, é o maior campeão da competição, mas não está conseguindo ainda entregar uma boa atuação, né? Vamos ser sinceros, a vitória do Real Madrid contra o Stuttgart não foi tão fácil assim, a vitória do Real Madrid contra o Dortmund foi depois de sair atrás do placar, então apesar de, se você pegar o placar 3-1, 5-2, dá a sensação de facilidade, não foi tão fácil assim, então eu tomaria sim um pouco de cuidado. Para mim essa cotação do Liverpool ela faz total sentido e principalmente pelo fato do Real Madrid não contar com o Vini, ela faz ainda mais sentido. Isso não quer dizer que só porque faz sentido que eu venho de olho fechado aqui para fazer um back Liverpool, né? Eu venho com cautela, para mim é um jogo para correção de preço. Caso o Liverpool consiga entregar o que se espera dele, é muito provável que essa cotação do Real Madrid corrija, que ela possa bater aqui 4, 4,5, até com uma determinada velocidade, tomando cuidado com os contra-ataques do Real. E se o Real Madrid surpreender o Liverpool, essa cotação do Liverpool também tem total condição de bater 2. Afinal de contas, o mercado vai respeitar, apesar do mercado pesar os times ingleses, ele vai respeitar o maior campeão dessa competição, tá? O fato é que o Real Madrid do Ancelotti, ele é muito mais perigoso quando ele joga de maneira reativa. O problema é a ausência do Vini. Das últimas vezes que eles se enfrentaram nesse tipo de competição, o Real Madrid fora de casa deu um cacete no Liverpool por 5-2. Tem, óbvio, um cenário engasgado aí, né? A última vitória do Liverpool sobre o Real Madrid na Champions, eu nem sei quando foi, porque nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos desde 2014, aí tivemos final entre os dois, tivemos cenários também de eliminatórias, de playoff, dá para perceber que o Real Madrid ele tem uma paternidade, né? Para cima do Liverpool, 5-2, aqui 3-1 duas vezes, 3-0. Então, das últimas vezes que o Real Madrid foi visitante contra o Liverpool, não só em Anfield, mas também em cenários de final, o Real Madrid venceu 3-0, depois empatou aqui 0-0 e depois venceu por 1-0 e 5-2, tá?
é de fato um Liverpool que tem motivos suficientes para levar esse jogo bem a sério e tentar reverter esse cenário recente de paternidade do Real Madrid. Dá para pensar, por conta das características, num cenário de ambas marcam também. Temos provavelmente Mbappé em campo com o Bellingham. O ambas marcam em 53 não me agrada no pré-live, mas essa cotação acima de 2 pode ser interessante. E também a questão do over 2,5. O problema de pensar no mercado de gols depende muito do cenário. O contexto do pré-live, o jogo começando 0-0, me apresentar uma possibilidade de 2,5 nesse jogo, apesar de lembrar do Salah jogando muito bem, do Luis Dias, do Darwin Núñez, do Jota, de pensar num Mbappé, mesmo com a ausência do Vinícius, eu ficaria um pouco mais receoso de pensar num cenário de 3 gols assim no pré-live, porque as características das equipes elas são parecidas, né? O Liverpool hoje com o Arne Slot talvez não tenha a mesma característica de proposição de jogo do Ancelotti. O Real Madrid não é muito de ficar propondo o jogo, martelando lá em cima, tocando bola. O Real Madrid gosta mais de ser um time reativo, mas no cenário de reação, de um jogo mais acelerado, né, de recuperar e acelerar o jogo, Liverpool e Real Madrid jogam muito bem, com lançamentos. O Real Madrid lança muito mais o lado esquerdo, com o Mbappé e Vinícius, e o Liverpool lança muito mais o lado direito, principalmente pensando no Mohamed Salah. Então, no cenário de jogo desempatado, já me agrada mais o mercado de gols, aí pensar no Liverpool na frente ou no Real Madrid na frente, imaginar um cenário para trabalhar aqui o 2,5, aí sendo o over à frente, aí sim me agrada. Então, seria um cenário pro ao vivo, com uma das duas equipes na frente, de preferência a que está no melhor momento, que é o Liverpool. Aí seria bem interessante. O over 2,5 seria nesse momento, então, se o Liverpool estiver na frente, o over à frente, ou seja, você vai buscar 2 gols, e ele com uma cotação acima de 2 me agrada, principalmente se o gol do Liverpool vier cedo, tá? No primeiro tempo. Deixa eu só mostrar como é que tá a situação do Liverpool aqui na Premier League. O Liverpool só perdeu pro Forest, vem marcando o primeiro com muita frequência. O Real Madrid, quando joga fora, sai até mais na frente do que o time do Liverpool. O aproveitamento das duas equipes é muito parecido. O Liverpool tem um primeiro tempo mais sólido e o Real Madrid no segundo tempo consegue equiparar as coisas. Olha só os momentos dos gols. O Real Madrid marca muito mais no segundo tempo, né? 57% dos gols marcados na La Liga foi aqui no segundo tempo a partir do minuto 60, 61. E o Liverpool marca bastante nos primeiros minutos, né, de jogo, entre 16 e 30, e também nos minutos finais, né, quando o adversário começa a vir para cima. Então dá para pensar nesse cenário de 2,5 com o jogo desempatado, principalmente se o gol for no primeiro tempo. O gol do Liverpool na frente me agrada um pouco mais. Mas enfim, o Real Madrid na frente também tem condição de jogar de uma maneira um pouco mais reativa, tá? Eu deixaria Mônaco e Benfica com cotações parelhas como um jogo complementar. Juventus e Aston Villa também como um jogo complementar e cotações parelhas. Bolonha e Lille, mesma situação, tá? Você não tem problema nenhum de você colocar esses jogos como jogos principais, tá? É só para você trabalhar 100% ao vivo. Celtic e Bruges também se equiparam ali na questão de classificação, e o Sturm Graz e o Girona também como jogos complementares. Eu acho que é o suficiente, tá? 4 jogos da Liga dos Campeões aqui, um às 2h45 e 3 às 5 horas, tá muito bom. Na terça-feira tinha todos os jogos às 5 horas, interessante, aí você não tem condição de focar em todas as partidas, tá? Cruzeiro e Grêmio. Aqui nós temos, como eu falei, uma disputa contra o rebaixamento, e isso aqui pode tornar uma situação péssima para o Grêmio em caso de derrota para o Cruzeiro, né? O Grêmio pode chegar precisando vencer o Vitória na última rodada para poder escapar, se por acaso pontuar contra o São Paulo. E o Cruzeiro tem Bahia, Corinthians, principalmente o Corinthians, né, que vem vencendo bastante, como grandes candidatos aqui em relação a tomar essa vaga na pré-Libertadores. É lógico que o Botafogo sendo campeão, em caso, né, de título do Botafogo na Libertadores, o Botafogo pode abrir uma nova vaga por aqui, mas ainda assim o Cruzeiro tem que pensar bastante nessa questão da Libertadores. Como eu falei, o Cruzeiro é uma SAF nesse momento, precisa da questão da cota de televisão. Quando você está na Libertadores, você ganha mais dinheiro, você participa de uma competição mais importante, você tem a moeda de troca com jogadores que você não consegue convencer só pela grana, né? Como eu falei, tem a especulação do Gabigol vir para o Cruzeiro por um salário absurdo, então você acaba convencendo esse tipo de jogador a vir pelo dinheiro, mas é claro que pesa a questão de estar disputando a Libertadores ou não, né? Então o Cruzeiro tem que pensar nisso. Nesse início de trabalho do Diniz, não é fácil confiar no Cruzeiro. Não é a questão do Cruzeiro, é o planejamento. Quando você traz o Diniz faltando poucos jogos, né, poucas rodadas para o final da temporada, é um risco. É claro que quando o Diniz chegou, o Cruzeiro já não estava na final da Sul-Americana. O Cruzeiro ainda estava, se não me engano, na semifinal, nas quartas de final. Mas é um Cruzeiro que não está pronto, como o Fernando Diniz gosta de jogar. Então é muito provável que, assim como aconteceu contra o Racing, e a análise do jogo contra o Racing não foi nenhuma questão de ser evidente.
É só lembrar que o Diniz ficou aqui no Fluminense durante anos, né? E eu sou aqui do Rio, então você consegue acompanhar muito mais de perto. O estilo de saída de bola do Diniz, ele é meio caótico, né? Pro Diniz é super tranquilo, mas ele é super caótico para você que tá vendo de fora. Você pensa, putz, eles vão perder a bola a qualquer momento. Só que a partir do momento que o estilo já tá meio que entranhado ali nos jogadores, é só eu lembrar ali do Fluminense com o André, com o Felipe Melo, né? O estilo de saída de bola com o goleiro Fábio é totalmente diferente do que a gente está adaptado. Então vai haver ali uma pressão, mas os jogadores vão trabalhar para sair dessa pressão da melhor maneira possível, né? É só a gente ver as entrevistas, o André comentando que o Diniz treinava com 12 contra 11, com 13 contra 11, para poder dificultar mesmo e criar essa assimilação de saída de bola sob pressão. Só que isso demora. Então, nesse momento, o Cruzeiro a 2-10 ainda é um time, na minha opinião, que pode se complicar. Não porque o Grêmio vem bem das pernas fora de casa, pelo contrário, olha ali. O Grêmio vem a 6 jogos sem vencer fora. Vem de 3 derrotas nos últimos 4 jogos. Mas porque o Cruzeiro ainda está nesse processo adaptativo. Aí depende muito de como o adversário vai jogar contra o Cruzeiro. O Racing veio sabendo disso. Veio mordendo na marcação e aproveitou muito bem essa marcação-pressão que confundia a saída de bola do Cruzeiro. O Cruzeiro ainda está num período de adaptação. Então o zagueiro, quando está de frente com um atacante, ele às vezes se desespera, ele quer dar um chutão, o Diniz fala não, ele toca pro lado, só que ele toca errado. E aconteceu isso na final. E pode acontecer de novo. O Grêmio, cabe ao Grêmio, né? Decidir se vai fazer uma marcação-pressão para tentar explorar esses erros ainda que tendem a acontecer com o Cruzeiro, ou se ele vai esperar o Cruzeiro lá atrás, jogando por um empate, por exemplo. Eu acredito que o cenário de marcar pressão no Cruzeiro é inteligente, é a melhor maneira de fazer isso, é o melhor momento de fazer isso, porque depois que o Cruzeiro adaptar o jogo do Fernando Diniz, fica difícil. Aqui no Rio, as equipes do Rio, quando ia jogar contra o Fluminense, no início do trabalho, sabiam que marcar o Fluminense na saída de bola era roubar a bola e criar situação de perigo. Era batata. Agora, quando esse sistema foi assimilado, aí partir para cima do Fluminense na marcação-pressão já era um risco. Porque se você não consegue roubar a bola, você obviamente deixa o espaço lá atrás para o Fluminense progredir. E é esse o estilo de jogo do Diniz. Pegar o adversário de calça curta, né? Então, quando o jogo está assimilado, você pode ter um pouco mais de receio. Quando o jogo ainda está sendo assimilado, aí o Grêmio poderia aproveitar como o Racing aproveitou. Por isso eu não confio no Cruzeiro a 2-10. Mas é fato que o Cruzeiro hoje também está pressionado. Depois de perder uma final, você precisa dar uma resposta. É o primeiro jogo para encontrar de volta a sua torcida em casa e o Cruzeiro vai ter que dar uma resposta. É provável que nesse jogo o Cruzeiro tenha um desempenho um pouco melhor do que teve na final? É provável, né? Afinal de contas já foi, você tem que juntar os cacos, ir para cima. O Diniz, claro, teve mais alguns dias de treino, mas é um Grêmio que ainda pode tentar aproveitar. Para mim, acaba sendo um jogo de 6 pontos. Então aqui, primeiro, eu vou olhar para uma correção de preço. O Grêmio, se começar muito bem, marcando pressão e aproveitando os erros na saída de bola do Cruzeiro, essa cotação do Cruzeiro pode acabar corrigindo. Se o Grêmio optar por fazer um jogo defensivo para jogar no contra-ataque, a cotação do Grêmio é que pode corrigir, né? Aí você tem que mensurar o risco de estar contra o Grêmio se o Grêmio estiver contra-atacando. No cenário de gols, eu tenho uma tendência de olhar para esse jogo com um pouco mais de receio. Por quê? O Cruzeiro, se fizer 3 pontos, vai a 50, é um cenário muito bom, pensando nas próximas 2 rodadas. O Cruzeiro pega, no final, nas 2 últimas rodadas, depois do jogo contra o Grêmio, o Bragantino, um cenário de desespero, e o Palmeiras, num cenário de disputa de título. Então, chegar a 50 pontos de uma vez já é muito bom para o Cruzeiro, pensando nessa questão de pré-Libertadores. Para o Grêmio, 3 pontos aqui significaria jogar contra o São Paulo na próxima rodada por um empate com 44 pontos, provavelmente o Grêmio não cai. Ou então jogar contra o Vitória também por um empate. Então, para o Grêmio seria muito bom. E aí, 1-0 para um ou para outro já me tira um pouco da vontade de pensar no mercado de gols, porque eu não sei se essas equipes vão querer contra-atacar, tá? Agora, num cenário de 2-0 hipotético, o Cruzeiro faz 2 gols cedo, e aí o Grêmio vem para cima, e aí abre ali um corredor para o Cruzeiro contra-atacar. Ou, ao contrário, o Grêmio consegue surpreender o Cruzeiro numa marcação-pressão, faz 2-0 como o Racing fez, e também explora assim como o Racing explorou o contra-ataque, pode ser interessante no ao vivo buscar mais um gol. Mas antes disso, até que se prove o contrário, eu prefiro ficar de fato só com uma correção de preço. Para você que é um Panther, eu não tenho capacidade de te influenciar aqui a trabalhar a favor de uma equipe ou a outra. Para mim, essa cotação do Cruzeiro, em cima do risco que se apresenta na assimilação do trabalho do Diniz, ainda é baixa. Eu não tenho confiança. Se você quiser trabalhar a favor do Cruzeiro por sua conta e risco, que seja com uma cotação pelo menos um pouquinho mais alta, que você comece a assistir o jogo para saber o que o Grêmio vai fazer. Se é um Grêmio que vai jogar como o Racing, marcando pressão, ou
se é um Grêmio que vai jogar esperando o Cruzeiro vir para cima, pensando numa possibilidade até de empatar, né, de levar um ponto para Porto Alegre, que na minha opinião, jogar recuado, assim como jogou, por exemplo, contra o Palmeiras, seria muito ruim, porque foi um jogo vexatório do Grêmio contra o Palmeiras, talvez um dos piores jogos que eu já tenha visto do Grêmio. O Grêmio abdicando de jogar e só não tomou um sacode do Palmeiras porque, sei lá, não sei nem como, o Palmeiras criou muita chance de perigo, tá? Então, para mim é um Grêmio que tende a mostrar um pouco mais, com um pouquinho mais de marcação, pressão, tá? Vou deixar linkado aqui embaixo, Radar Esportivo, com todos esses jogos que a gente comentou, os cenários e também os jogos complementares. O link da minha parceira Betfair para você se registrar se você não tem conta lá ainda. Lembrando que o saque Pix é imediato, instantâneo, e também o espaço aqui embaixo aberto para você me ajudar com informações, complementos e correções, né? Porque de vez em quando eu falo algumas cagadas. Fechou? Não esquece também de me ajudar com um like no vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital, do seu emocional. Eu vejo você amanhã. Muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.